Quando existe um problema sexual entre um casal, as pessoas culturalmente já culpam o homem. Ah, mas é porque ele tem um pequeno. Ah, ele não sabe fazer. Lá pela terceira eu falo, cara, tu vai continuar caindo no mesmo erro. O que eles buscam? Aquela mulher super bonita, sensualizada demais, linda por fora e podre por dentro. Por quê? Logo ele descobre que a mulher quer manipular aonde ele vai, quanto ele ganha, a conta bancária, se tem filha ela tenta afastar, se tem mãe não pode mais visitar, se tem amigos não pode mais ver, ela quer dominar o cara por completo. Mesmos padrões. E a mulher, sim, usa muito o sexo como uma moeda de barganha, que enquanto as mulheres usarem sexo como moeda de barganha, de punição, pra qualquer coisa, mesmo dentro de um relacionamento saudável, a gente não vai evoluir. Quando eu vejo aqueles memes no Instagram da mulher, deixou a toalha em cima da cama, tantos dias sem sexo, deixou não sei o quê. Como assim, gente? Isso é prostituição dentro do casamento. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Mas isso... Pode. Pode. Mas isso também acontece o contrário. E muito, né? Quando mulheres não são gratas a nada que o homem faz. Tipo, só quer mais, só suga o cara. E fica achando que o cara tem obrigação de fazer tudo por ela. E começa a fazer castigos de silêncio, castigos sexuais, castigo abstinência. Começa a falar mal do cara para as outras pessoas, para os vizinhos. Começa a falar mal do cara para amiga. O cara começa a ficar mal visto pelos amigos, por todo mundo. Isso tudo tá acontecendo cada vez mais entre os homens, mas qual é a diferença? As mulheres choram, se juntam, procuram ajuda, os homens se calam, se retraem, não falam nada e têm vergonha de falar, né? Como uma vez eu atendi um que falou o seguinte: Tamires, eu fui na delegacia dar queixa porque ela estava fazendo isso comigo, estava me batendo, estava não sei o quê, estava sendo abusiva, roubando dinheiro e o delegado começou a rir da minha cara. Então eu vou fazer o quê? Eu vou bater nela porque eu pedi para separar, eu já separei. Ou seja, muito há essa visão de que a mulher é a coitada e ninguém tá vendo o lado do homem. O homem nasce, ele tem que trabalhar, ele não pode chorar, ele tem que ser forte, o homem nasce, gente, com um fardo gigantesco. O homem nasce cheio de coisa para ele fazer na vida. E aí quando ele perde o tempo dele olhando para uma mulher, achando que aquela mulher é a mulher da vida dele, e aí a mulher, nada que o homem faz, ela fala que tá bom. Tudo tá ruim, sempre quer mais. E o cara vai ficando cada vez mais cabisbaixo. Aí o cara que saía pra jogar futebol não pode mais sair pra jogar futebol. O cara que gostava de assistir o jogo não pode mais assistir o jogo. O cara ia pra academia, vira um gordo, porque não pode mais malhar, porque senão vai ter mulher na academia. Mas ela tá linda, maravilhosa, usando o dinheiro dele e ainda falando mal dele pros outros, pra família, reclamando em casa. Ou seja, a verdade é a seguinte: tá acontecendo uma guerra entre os sexos que precisa acabar. Eu falo isso sempre. Que tudo que você falou são características de uma pessoa abusiva. Ou seja, existem mulheres e homens abusivos. E se você for perceber, são os mesmos padrões. Os mesmos padrões. A invalidação, desmerecimento, isolamento, vai podando a pessoa, difama a pessoa, enquanto ela tá super bem. E a outra tá ali sendo destruída, com a autoestima lá embaixo, se sentindo insegura, culpada. Então, assim, a gente tá falando da mesma coisa, só que a pessoa abusiva e vítima. Vamos usar né? A pessoa abusiva e vítima, porque são homens e mulheres. Mas a gente fala muito mais mesmo das mulheres que são abusadas. Mas posso dizer por quê? Porque são a maioria. Porque assim, existe o que é natureza e existe o que é cultura, né? Da natureza da mulher é amamentar, é cuidar do filho, né? É menstruar, é parir, né? Mas da cultura da mulher, né? A submissão é mais da cultura da mulher. Então, eu entendo e compreendo muito que existe tudo isso que a Tamires falou. Eu acho importantíssimo que exista alguém como ela para pensar nesses homens que realmente têm valor e que estão passando por isso, entende? Mas isso é muito mais prevalente nas mulheres, Du. Muito mais prevalente, né? Porque as mulheres têm uma cultura... A gente foi cultuada a abaixar mais a cabeça, nós somos frágeis. Existe algo milenar acontecendo em relação às mulheres, né? Então, é mais comum. E assim, eu acredito que a importância da gente estar discutindo isso, e eu estava falando isso para você antes da gente começar, é que esse tipo de assunto é muito importante. Por quê? A gente não está aqui falando de gênero, de homem, de mulher, de qual que é a orientação sexual da pessoa afetiva, né? A gente está aqui orientando pessoas a lidarem com pessoas, a buscar sinais de alerta, a sair de relacionamentos abusivos, a não entrar em relacionamentos abusivos. Porque quando a gente fala de relacionamento,
eu falo muito de sexualidade, né? Então, a gente aprende que a gente tem que ir pra escola estudar para ter um emprego. Mas ninguém fala pra gente que a gente precisa estudar para se descobrir, como você falou, sobre como é que você vai se desenvolver pessoalmente, como é que você vai acessar sua identidade, seu propósito, descobrir o que você quer, né? A inteligência emocional que a gente fala tanto hoje. Aprender a me relacionar com alguém, quais são os sinais de alerta. Quando eu falo de sexo também, como é que eu faço isso? Educação sexual não é ensinar as pessoas a fazerem sexo, como é que senta, como é que aperta, como é que solta. Fala isso uma professora de pompoarismo. Mas é falar sobre a naturalidade disso, como você lida com o seu corpo, como é que você lida com relacionamento. Então não é homem e mulher, né? Mas a gente tem que falar sobre as pessoas realmente. Exato. E existem pessoas abusivas de todas as formas. Eu também já tive, eu dei um treinamento um dia para um grupo enorme de pessoas e um homem levantou e começou a chorar. Ele falou, olha, relacionamento abusivo. Ele olhou para mim porque ele sabia da minha história, né? Que em algum momento eu conto aqui hoje. Mas ele falou, olha, eu sofri muito. Porque as pessoas que são abusivas, elas têm o poder de anular você. Elas têm o poder de fingir que estão te protegendo. Há uma manipulação tão absurda e a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela tá fragilizada, entendeu? Existe uma simbiose naquilo ali. Sim. E aí ela acaba fazendo isso. E eu falo muito dos homens, não só a questão dessa carga que você falou, Tamires, já mudando levemente de assunto. Do homem ter tantas responsabilidades. Eu falo muito sobre isso na educação sexual. Quando existe um problema sexual entre um casal, as pessoas culturalmente já culpam o homem. Ah, mas é porque ele tem um pinto pequeno. Ah, ele não sabe fazer. Ah, ele não sei o quê. Verdade. Aí o homem, ele vai para a primeira relação sexual dele muitas vezes, ele também é inexperiente, ele também não sabe. Mas existe uma obrigação de que o homem já tem que saber como fazer, como é que faz a mulher gozar, por quê? Né? Existe essa pressão social. Aí o cara vai pra pornografia, vai entender, vai procurar uma informação, pega a informação errada. É isso que eu ia falar. Então, quando eu falo para as mulheres, eu falo sobre isso. Eu falo assim, vamos descobrir o nosso corpo, entender como a gente funciona, para que a gente não responsabilize o outro Show. exclusivamente pelo insucesso de um relacionamento sexual, entendeu? Então existe isso também, né? Então eu acredito que essa discussão ela é importante em tantos aspectos que o sexo envolve o relacionamento também, né? Por isso que eu acabei Boa. puxando isso. Não, E a bom. sexualidade é uma questão muito frágil, principalmente, como ela falou, para os homens, mas principalmente para a mulher, né? E dentro de um relacionamento abusivo, tanto homem quanto mulher, no início é aquele bombardeio de amor, né? E o sexo, ele é usado, porque o sexo libera ocitocina, serotonina. Tudo de bom. É uma forma de amarrar a pessoa, de conquistar a pessoa. Então, muita performance, muita frequência, né? Com muita intensidade. E aí aquele sexo ali no início, né, faz com que a pessoa se apaixone muito rápido pela carga enorme de ocitocina. Entendi. E lá, depois que passa dessa fase onde a pessoa já conquistou a outra, o que acontece? O que a Tamires falou, abstinência do sexo. Eu tenho ódio disso. Para deixar a outra pessoa insegura. Não só a mesmo? abstinência, tá? Mas aí é falar do corpo, falar, né? É fazer uma crítica, comparar com a ex ou o ex, né? Lá, meu ex ou minha ex. Por quê? Porque é uma vulnerabilidade da pessoa, do ser humano, o sexo. E aí a pessoa abusiva vai usar isso para deixar a outra mais insegura. Por quê? Porque é assim que ela domina, através da insegurança e da confusão. Porque quando a pessoa se sente insegura, culpada, meu Deus, eu acho que tem algo de errado comigo, eu não estou satisfazendo, o que ela faz? Ela começa a entrar numa corrida para agradar a outra pessoa e faz tudo que ela quer. Entende? Caceta. Ô, bebezinho, imagina se eu não soubesse que eu era um cara abusivo, e eu sou um cara super abusivo, e tô trazendo as mulheres pra falar disso, a Aline assistindo agora, falando, eita, pô, ele faz tudo isso. A Aline riscando, e tudo que elas estão falando ele faz, gente. A Aline riscando. Inclusive, é bom ter falado isso, porque ó, a Elaine, ela falou assim, ó, ela mandou uma pergunta assim, ó, como eu faço pra saber se eu sou a abusiva da relação? Isso é legal. Mas, ó, eu acho que assim, ó, junto com a pergunta dela que eu ia puxar, tem tudo a ver que eu ia falar assim, quais são os sinais de uma pessoa abusiva? E aí, junto com isso, você pode falar, inclusive, das mulheres, se quiser dar gênero, pode dar. Vai saber, por mais que seja... ser humano, mas vai saber ter uma característica diferente da mulher abusiva pro homem abusivo, eu não sei. Então, se quiser falar especificamente do homem... um e-book falando a respeito. Então, você, por favor, dê umas duas características desse e-book, o alguma e-book coisa. foi muito
foi sucesso, de verdade. Eu até parei agora, coloquei dentro do curso, né? Então ele fica disponível para quem quiser. O curso são, sei lá, 100 páginas, só falando de como você identifica uma mulher abusiva. E... Não, mas você não vai sair daqui sem dar umas características, né? Vou falar. Ah, tá bom. Eu achei que ia falar só do recurso, já fiquei doido. Não. Então, a principal característica da mulher abusiva é que, na verdade, ela usa muito a sexualidade, a sensualidade, né? Então, os homens, eles sempre caem no mesmo conto, no mesmo problema. E é engraçado que tem homens que eu mentoro e eles me apresentam primeira, segunda, terceira namorada e lá pela terceira eu falo, cara, tu vai continuar caindo no mesmo erro. Coisa. O que eles buscam? Aquela mulher super bonita, sensualizada demais, sexualizada demais, marombada de academia, linda por fora e podre por dentro. Por quê? Logo ele descobre que a mulher quer manipular aonde ele vai, quanto ele ganha, a conta bancária, se tem filho ela tenta afastar, se tem mãe não pode mais visitar, se tem amigos não pode mais ver, ela quer dominar o cara por completo. E ela começa a pedir presentes. Né? Na verdade, ela pede presentes. Ela começa a pedir presentes, ou paga uma conta aqui, paga outra conta ali, mas peraí, você ainda tá ficando com a pessoa, você já tá pedindo Pix, né? E isso tudo são as mulheres. Hoje as mulheres estão muito assim, na verdade. Muitas estão muito assim. E aí elas começam, no início da relação, exatamente como a nossa colega falou, é muito amor, né? E a performance sexual é perfeita. Milhares de lingeries, cheiro, óleo, o que vocês puderem imaginar ali, vai ter. A mulher é perfeita, é maravilhosa. Daqui a pouco, quando ela percebe que você já tá na mão dela, ela começa a pedir mais espaço pra você. E às vezes ela verbaliza isso, eu acho que você tá me sufocando. Peraí, que eu preciso de um pouco mais de espaço. Olha só, eu acho que eu não quero namorar agora. Eu quero só ficar com você, porque eu gosto de conhecer bem a pessoa. Mas ela tá ficando com você mais 36 pessoas, né? Tá ficando com você e um por dia. E aí você, toda vez que você encontra aquela mulher, outra coisa que eu gosto de falar muito pra eles, pra pessoa que eu atendo, você tem que medir a pessoa pela paz que você sente. Né? Então, se você tá com uma pessoa que depois, quando essa pessoa vai embora, você fica sem paz, essa pessoa tá te sugando, ela não tá fazendo bem pra você. Então, você conseguir medir a pessoa pela paz é muito importante. Por quê? Ela faz tudo pra você pensar que ela é perfeita pra você. Tem cursos ensinando isso. Eu falei hoje no início do nosso podcast, um curso que ensina exatamente como a mulher deve agir pra conquistar o homem que ela quiser. Então, hoje tem manual de instruções para conseguir trazer um homem para a vida dela. Se você não começar a ouvir a tua paz, entender quais são os valores, como é que é a família, o passado importa. Como assim, Tamiris, o passado importa? Você está sendo moralista? Não. O passado importa. Tem pesquisas que mostram que mulheres que têm muitos parceiros sexuais pela vida têm mais dificuldade de sentir. Ela tem mais dificuldade, não é que ela não quer, ela tem dificuldade de sentir. Então você joga no Google agora que você vai ver mulheres com muitos parceiros sexuais, uma vida promíscua, tem mais dificuldade de sentir, ou seja, de amar. Então, por que você vai se envolver com uma pessoa que não é monogâmica, né? Monogamia também é uma orientação sexual, assim como ser gay. Você não tenta convencer, por exemplo, uma mulher gay a namorar com você. Mas você tenta convencer uma mulher promíscua a namorar com você. Nossa! Não adianta, você tá fazendo... É a mesma coisa. A mesma coisa é você tentar namorar com uma mulher que gosta de ser solteira, é você tentar convencer um gay de namorar com você. Vai dar na mesma, por quê? Monogamia é orientação. Tem gente que nasceu e quer isso pra vida, tem gente que não. Se a mulher não sonha em ter isso pra vida dela, esquece, deixa ela ir. Ah, sou feminista, não sei o quê, porque os direitos iguais, porque eu não gosto que mande em mim. Aí você pede pra mulher assim, olha só, essa roupa que você tá usando, você precisa trocar porque tá me envergonhando. A mulher fala assim pra você, eu uso o que eu quiser. Pronto, ela já deu o papo, minimamente, meu filho, ela não tá disponível a se relacionar com você nem com ninguém. Hein? Por quê? Se você realmente fosse importante pra ela, ela simplesmente falaria pra você, por que você não tá feliz com a minha roupa?
Deixa eu entender, pra eu poder conseguir mudar. Agora você fica lá, você pede pra mulher trocar de roupa, a mulher continua saindo daquele jeito que você fica com vergonha. Você pede pra mulher parar de ficar olhando pros lados quando tá com você na mesa do bar, mas ela continua fazendo isso falando que você tá maluco. Aí você começa a pensar, caraca, será que eu tô maluco mesmo? Você vê a mulher adicionando o teu amigo no Instagram. Conheceu teu amigo ontem, já tá adicionando no Instagram e perguntando, e aí, como é que foi a noite? E aí você fica aceitando uma coisa atrás da outra. Na primeira mentira que você aceita, você pode saber que vai vir a 100ª mentira. Você tem que parar de querer consertar a mulher. Mulher não é carro. Ou ela vem pronta pra você, ou você entrega pra Deus. Quem conserta a gente é Deus, não é você. Olha, eu tenho que discordar um pouquinho. Por quê, amigos? Eu acredito muito que... Primeira coisa, eu acho que é seleção, né? Se tu tá com uma mulher ou tá com um homem que ele te envergonha, tu já selecionou errado. Tu tá com uma pessoa saindo com uma pessoa que não faz sentido pra ti, né? Uma mulher que se veste... Se tu tem vergonha com a mulher de roupa curta, que diabo tu deve ter visto ela em algum lugar daquele jeito, né? Primeiro problema de seleção. E eu acredito sim que o passado importa, eu acredito que a história da pessoa, tudo isso tem que ser observado. Sim. Mas eu sou treinadora comportamental, eu sou do mundo do desenvolvimento humano. Então, assim, eu acredito na mudança de comportamento das pessoas, né? Eu acredito principalmente em Deus, em transformações, em fé, né? Então, eu acredito que as pessoas mudem, mas isso tudo são sinais de alerta para você observar, né? O presentinho de Deus foi abusivo, bateu em tudo que é mulher a vida toda, de repente, não, comigo ele vai ser diferente. Também não tô falando isso, tá, gente? Mas tô falando assim, que eu acho que são coisas que a gente tem que avaliar, porque é uma questão de seleção. Quando eu olho ali um cara, uma mulher, porque se isso aí for valer, se monogamia for orientação sexual, que do ponto de vista da sexualidade humana, monogamia não tem nada a ver com orientação sexual, né? Demissexualidade são outras questões. Mas se monogamia for valer aí pra homem também, acabou pra gente, né? A gente não vai mais, nenhum homem mais vai poder entrar no relacionamento. Mas eu acredito que isso tudo é muito válido, porque é um padrão, o padrão de mulheres que caem em relacionamentos abusivos é o mesmo padrão de homens. Estou errada? Sim. É o mesmo padrão de homens, a gente cai nos mesmos padrões. E a mulher, sim, usa muito o sexo como uma moeda de barganha. E eu acredito muito, falando de sexualidade, que eu sempre trago pra minha área, que enquanto as mulheres usarem sexo como moeda de barganha, de punição, pra qualquer coisa, mesmo dentro de um relacionamento saudável, a gente não vai evoluir. Sabe? Então, assim, eu tenho ódio. Aqui pode falar, né? Rasgado? Eu tenho ódio quando eu vejo aqueles memes no Instagram da mulher. Deixou a toalha em cima da cama, tantos dias sem sexo, deixou não sei o quê. Como assim, gente? Isso é prostituição. Casamento, exatamente. O sexo, ele é pra gente. Exatamente. O sexo, ele é pro homem, ele é pra mulher, ele é pra conectar o casal. Pra mulher também. E aí, como é que a mulher vai? Então, assim, ela tá se punindo também. Se o sexo é um sacrifício pra ela, tá errado. O que tá fazendo com um cara que não quer ter, entendeu? Não era nem pra casar. Porque, assim, se eu tô casada com um cara e eu vou ficar sem sexo, eu também tô me punindo. Agora, se eu tô dando, que é uma cultura que a gente tem, né? Sexo é coisa que mulheres de corpos perfeitos e lindas dão de presente para homens terem prazer. Sexo não é isso. Né? Deus não deu sexo pra gente pra isso. Então eu tenho ódio dessa moeda de barganha. Eu acredito que o homem ou a mulher que cai nessa moeda de barganha por causa do sexo, a carência tá muito grande, você tá vendo os valores errados. Eu sou defensora demais que sexo é importante, só pra você finalizar. Sexo é muito importante dentro do relacionamento, mas não é o que vai nortear o teu relacionamento. Se tu tá com a pessoa por causa de sexo, tem algo muito errado no teu critério de valores de escolha. Por mais